Fiquei muito entusiasmado em ministrar numa conferência cujo tema é recomeço, restart, recomeço, diga recomeço. Fiquei entusiasmado porque Deus está falando muito comigo sobre isso, então a minha boca já está cheia. E porque recomeço vai para muito além da perspectiva daquele que perdeu tudo e precisa recomeçar. De fato, a casa de Deus é o lugar onde muita gente que perdeu família, que perdeu a própria identidade, inclusive, pode se reencontrar e começar do zero uma nova vida. Mas há um tipo de recomeço que é mais constante e essencial, que são os recomeços da nossa longa caminhada. A Bíblia diz, queridos, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu creio nisso, você também? Então significa que se tudo está acontecendo normalmente, à medida em que você conhece a Deus, você cresce. O nível de glória de Deus na sua vida é expandido e você conquista mais coisas, não para si, porque o reino de Deus não é fundamentado em nós, mas você conquista mais para a glória do seu Deus. Acontece que essa caminhada de conquistas é cheia de transições, porque Deus não faz tudo de uma vez. Acredito que alguns de vocês já perceberam que nossa história, a minha história, a sua história, ela vai sendo organizada em capítulos, há capítulos que findam em capítulos que começam, e aí você tem que recomeçar, mas nunca do zero, nunca do zero. Há sempre algo que lhe abastece para a próxima página, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu acredito que essa igreja, como uma família, e acredito que muitos de vocês, talvez a maioria de vocês, está num ponto de virada em sua vida, em que Deus quer estabelecer um novo nível de intimidade, um novo nível de frutificação, um novo nível de influência. Eu acredito que deve ser assim. E você precisa se preparar para as transições. Um dia, eu estava andando de carro na minha cidade, Ribeirão Preto, e eu pensei, puxa vida, eu tenho alguns sonhos no meu coração. Comecei a pensar nos sonhos que havia dentro de mim e percebi que praticamente todos eles, mesmo aqueles que eram tão pessoais ou familiares, tinham em última instância a ver com o reino de Deus. O que eu queria para os meus filhos tinha a ver com o reino de Deus. Eu fiquei até assim um pouco orgulhoso, falei, puxa, eu sou um homem espiritual, hein? As coisas que movem a minha vida, elas tocam o céu. E eu pensei, eu acho que se elas são tão nobres assim, certamente esses sonhos se realizarão. E perguntei para Deus ali naquela conversa no carro, você não faz isso também? Eu falei, está certo, não é, Senhor? Meus sonhos se realizarão, porque eles são tão nobres. E o Espírito Santo me instigou, ele disse, talvez. O Espírito Santo me disse assim, num flash, mesmo esses sonhos tão nobres, mesmo esses sonhos que eu gerei no seu coração, podem não se cumprir. E aí, eu entrei numa crise, irmãos. Eu falei, não, eu preciso entender isso. Não esperava essa resposta de Deus. Eu passei nos dias seguintes a buscar a Deus em oração e sair daquele tempo de busca com algo que eu tenho repartido por onde eu passo, talvez já tenha até feito aqui outras vezes em que passei por essa casa. Deus me disse naquele tempo que o meu sonho não se cumpre quando é só um sonho. Que o meu sonho não se cumpre quando eu só sonho. E que o meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Diga comigo, meu sonho não se cumpre quando é só um sonho, quando eu só sonho, e quando eu sonho só. Deixa eu traduzir isso rapidamente. O meu sonho não se cumpre quando é só um sonho. Eu preciso ter a habilidade de transformar o meu sonho em projeto. Qual é a diferença entre um sonho e um projeto? Um sonho é um destino que eu quero alcançar.
O projeto é o caminho, é o mapa que eu tenho para chegar até lá. Muita gente morre com sonhos nobres que nunca foram vividos, porque não foram transformados em projeto. Transforme seus sonhos em projeto. Busque em Deus, talvez com a seguinte pergunta: Senhor, como eu faço para chegar aí? Em relação à minha família, aos meus negócios, ao meu ministério, enfim. Mas o meu sonho não se cumpre também quando eu só sonho. Ainda que eu já tenha transformado em projeto, uma vez que eu sei o que preciso fazer, eu preciso fazer. É preciso investir. Sabe, a maioria das coisas e aquelas coisas mais importantes da nossa vida não vão cair do céu sobre a nossa cabeça. Serão abençoadas, sim, pelo céu, mas precisam de um investimento da nossa parte. Então, eu preciso suar a camisa. Eu preciso me comprometer com aquilo. Faz sentido para você? Agora, veja, se é algo gerado por Deus no nosso coração, provavelmente será maior do que nós. Quando Deus nos desafia a alguma coisa, Ele nos desafia para além das nossas possibilidades. E é por isso que o meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Eu preciso de parceria. Tudo que Deus plantou no meu coração, meu amigo, não cabe na minha vida. Os meus dons não são suficientes. Então eu preciso da parceria, em primeiro lugar, do Todo-Poderoso. Mas eu preciso da parceria de gente que sonhe junto comigo e que trabalhe junto comigo. E esse é o meu principal trabalho. Ali está a minha melhor parceira, que seria de mim sem ela. Bem, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso e quero ler um texto que é bastante conhecido, mas que vai trazer algumas coisas importantes, talvez novas para você. Josué capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Eu creio que a versão que eu escolhi aqui é a Nova Versão Internacional. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos filhos de Israel ou aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até ao Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Diga: eu recebo essa palavra. Já poderíamos fechar a Bíblia e sair abençoados, porque são promessas que também dizem respeito à nossa vida. Mas eu quero tomá-las nessa manhã com vocês, já início de tarde, para falar sobre essas transições, esses recomeços que nós precisamos enfrentar e de certa forma nos preparar para eles, porque senão nós batemos no teto do último capítulo e voltamos e nós não vivemos as coisas novas que Deus tem para nós. Só para te dar o contexto aqui, o Senhor está falando com Josué num momento crítico, crucial da história dos hebreus, dos israelitas. Eles haviam saído 40 anos antes do Egito, depois de mais de 4 séculos de escravidão, e peregrinado por 40 anos no deserto. Agora eles estão diante do Jordão
E Deus está desafiando esse povo a atravessar. Diga comigo, atravessar. Atravessar era mais do que enfrentar as águas turbulentas daquele tempo. Atravessar era entrar num novo nível. Atravessar era mudar a chave. Atravessar era deixar o tempo de infantilidade do deserto, onde Israel fez tanta birra e teve que ser fustigado pelo pai, e assumir um nível de conquista. E o grande desafio estava sobre cada israelita, mas em especial sobre a vida desse homem chamado Josué, que vai nos inspirar aqui mais uma vez nessa manhã. Deus está falando com Josué e através de Josué está falando com o povo. Como é que vocês transicionam? É um recomeço. Quando vocês pisarem do lado de lá desse rio, não dá para ser como vocês foram até aqui. Tem que mudar uma chave. Tem que mudar um comportamento, uma visão. E o Senhor dá a Josué aqui algumas palavras, irmãos, que se nós entendêssemos e fizéssemos o esforço de torná-las práticas na nossa vida, nos levariam a um crescimento tão maior do que aquele que temos vivido. Eu quero repartir de uma maneira objetiva algumas dessas ideias da transição. Você entendeu a transição, não é? Você está no nível agora. Você tem vivido um tipo de experiência na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, na sua vida com Deus, nas suas emoções. E o Senhor quer lhe levar a um outro nível. E você precisa atravessar essa porta, e você precisa deixar certas coisas para trás. Aliás, essa é a primeira ideia que me salta aos olhos aqui. Quando Deus diz, no versículo 2, nós lemos: meu servo Moisés está morto. Josué, meu servo Moisés está morto. Você precisa virar essa página. Eu entendo que o Senhor estava desafiando esse novo líder a deixar certas coisas para trás. Amados, nós não vamos chegar aonde queremos chegar se nós não tivermos a coragem do desprendimento. Às vezes nós só vamos, de fato, restartar, recomeçar, entrar em algo diferente, se nós tivermos a clareza e a coragem para deixar certas coisas para trás. Eu estou falando de coisas, mas, na verdade, podem ser lembranças, podem ser relacionamentos, podem ser estruturas, formas de fazer. E eu vejo muita gente com dificuldade de desapegar. O reino de Deus é um reino de aliança, é um reino de honra, sim. Mas o reino de Deus, amados, é um reino que vai exigir de nós, nos momentos cruciais da nossa vida, renúncias. É preciso deixar para trás algumas coisas. Às vezes é preciso até deixar para trás certas pessoas. Pessoas importantes na nossa vida. Às vezes é preciso deixar para trás métodos que funcionaram, mas se tornaram obsoletos. Então, eu estou me referindo a estruturas, experiências, mentalidades, formas de fazer, gente. No dia em que a grande oportunidade da minha vida surgiu, eu era um garoto, um menino com 20 anos, e Deus queria me entregar um cajado e me desafiou a começar uma igreja a 3.000 quilômetros de onde eu vivi praticamente toda a minha vida. Em Ribeirão Preto, eu vivi no norte do Brasil, eu sou um baiano criado no Pará. E eu estava empolgadíssimo, porque o chamado já ardia no meu coração, eu estava cheio do Espírito Santo. Mas não foi possível fazer aquela transição sem deixar para trás uma história, sem deixar para trás algumas das pessoas mais importantes da minha vida, os meus pais, por exemplo. E por algum tempo eles viveram muito longe de mim. Eu, quando me lembro dos primeiros dias, meses, que eu vivi em Ribeirão Preto, ainda sem uma igreja, começando do zero,
Havia uma praça no centro da cidade para onde eu ia às noites, porque eu não tinha sequer rebanho, não tinha amigos, e eu ia para a praça e ficava lá até meia-noite, 1h, naquele tempo era seguro fazer isso, para ver gente passar, por causa da saudade que eu sentia, dos meus pais, da minha noiva que ficou em Brasília. Mas era necessário deixar para trás certas coisas para assumir novas. Se eu não tivesse aquela coragem, então nada teria acontecido. Eu dou esse exemplo simples para você, para mim custou muito, mas apenas para ilustrar quão importante é que nós discernamos aquilo que, sabe, Deus não está contando mais com isso. Quando Paulo, que é um dos grandes modelos de homem de Deus e conquistador, expostos na palavra, escreve, ele nos deixa esse segredo em 1 Coríntios, capítulo 13, em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 15, ele diz: irmãos, não penso que já o tenha alcançado, ou seja, eu estou a caminho do que eu busco, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me, prossigo para o alvo. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Deus precisava falar aquilo. Josué estava sentindo na pele não apenas a falta do seu grande discipulador, amigo, mas o peso de um povo inteiro agora sobre seus ombros. Mas quando Deus enfatiza, Moisés, meu servo, é morto, essa página foi virada. Moisés foi muito importante. A forma como ele conduziu foi importante. Ele se tornou uma referência linda, mas agora ele já não faz parte mais da história. No próximo capítulo ele não vai, e você precisa avançar. Talvez o Senhor esteja tentando despertar alguém aqui para deixar para trás. E Deus estava falando não apenas com Josué, mas com o povo de Israel. Como eu disse, Israel durante aqueles 40 anos, irmãos, se deu ao direito de ser criança. Foi um povo que fez birra diante do Senhor, que esperneava. E Deus, como eu disse, um bom pai, fustigava e tratava com dureza, mas ao mesmo tempo os abastecia com um milagre diário. Imagine você, dia após dia, durante 40 anos, acordar e perceber que um milagre já lhe proveu alimento, o maná caiu do céu. Foi maravilhoso, foi um tempo claro de estruturas, de receber uma visão, uma lei, mas um tempo de criancice. E agora, quando eles atravessassem aquele Jordão, eles não teriam mais o direito de ser crianças, porque do lado de lá a coisa era para homem, do lado de lá era para gente que não tinha mais mimimi, que sabia o que queria, que confiava no seu Deus e que estava disposta a lutar pela posse de uma terra que lhes pertencia. Eu espero que o Espírito Santo esteja levando você para esse lugar de maturidade. Nós estávamos conversando agora há pouco e falando do quanto a gente é imatura na igreja, mas o problema não é ser imaturo. Todo mundo tem o direito e até necessidade de ser imaturo. Você nasce de novo e você é uma criança, mas você precisa crescer. Me ajuda a pregar aí, fala para essa pessoa do lado: você precisa crescer, irmão. O pastor está falando que você precisa crescer, e eu concordo com ele. Nós precisamos crescer. O mesmo Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Sabe, se você vai avançar para algo que é seu, Israel durante aqueles 40 anos fez algumas guerras, eles precisavam passar, haviam nações hostis no caminho, e eles tiveram que fazer certas guerras, tiveram o favor de Deus. Mas veja, aquelas guerras eram guerras de sobrevivência.
Durante aqueles 40 anos de deserto, eles não conquistaram um palmo de chão para si, porque não era a possessão deles, era só para passar, só sobrevivência. Mas agora, quando eles atravessassem o rio, eles teriam que fazer guerras para a conquista daquilo que Deus lhes havia prometido. E não dá para ser criança quando você está investindo numa conquista. Eu sou pastor há 30 e tantos anos, trabalho com gente e percebo que um dos problemas daqueles que não conseguem avançar na família, por exemplo, é a infantilidade. O sujeito se casa e quer continuar sendo solteiro, adolescente. Não dá certo, irmão. Você tem que virar o chefe da casa. Você tem que matar no peito e dizer: é comigo. Amém? Então deixar para trás esse perfil era importante, e é importante também muitas vezes na nossa vida. Às vezes nós nos acostumamos a fazer as coisas de certa maneira e deram certo. No ministério, então, temos tantas experiências bem-sucedidas. E sabe qual é o clamor da nossa alma? Continuemos fazendo aquilo que já dominamos. Isso se chama zona de conforto. Eu tenho coisas que eu posso fazer com os olhos fechados e que tem abençoado o meu ministério e muita gente. Mas ao longo da minha vida pastoral, o Senhor tem me desafiado a deixar para trás coisas que deram certo até certo ponto, para assumir coisas novas que Ele estava querendo introduzir. E aí é preciso ter coragem. Você tem que pisar nas águas e dizer: então vamos lá. Estou deixando para trás e estou esquecendo. Só como um exemplo, você se lembra da Arca de Noé? Quantos aqui conhecem a história de Noé? Quem conhece a história de Noé? Pelo amor de Deus, irmão, pelo menos a história de Noé, Gênesis 6, 7, 8 e 9, pelo menos até aí você chegou na leitura bíblica, não? Quem conhece a história de Noé aqui? Opa, aumentou. Deus deu a Noé uma visão, constrói uma arca. Ele investiu muito tempo, investiu recursos, ele investiu a sua moral, o seu caráter naquilo. Foi Deus quem deu. Finalmente Noé e sua família entraram na arca e pela arca foram poupadas numa tragédia terrível. Mas sabe, o dilúvio passou, as águas baixaram. E um dia Deus disse: Noé, sai da arca. Noé, sai da arca. O capítulo agora é outro. A arca não serve mais. Noé, sai da arca para voltar, não. Esquece a arca. A arca foi santa, foi útil, mas a arca se tornou obsoleta. Ela não está no meu propósito. Deixa para trás. E se esse homem não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui agora. Percebe? Eu creio que o Espírito Santo, que conhece o seu coração, é poderoso e capaz o suficiente para transmitir isso que eu falo para todo mundo aqui no Atacado, a sua verdade pessoal. O que é que você tem que deixar para trás para avançar para o próximo nível? Um relacionamento? Sim, relacionamentos pecaminosos nem se fala. Deus não tem como avançar com você carregando pecado, mas às vezes não são apenas relacionamentos pecaminosos, são relacionamentos que te prendem, te impedem de avançar para o que Deus está desafiando o seu coração. Bem, essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu queria ressaltar aqui, para esses tempos de transição e de recomeço, é que sim, você tem que deixar certas coisas para trás, mas você não pode abrir mão do legado. Diga comigo, legado. Amado, muito pouca gente entende o que é legado. Veja, no caso de Josué e daquela geração, embora Moisés e o tempo que ele representava precisasse ser deixado para trás, o legado de Moisés não. A visão de Moisés e da santidade de Deus que Moisés implantou, não. A história de Moisés não podia ser deixada para trás. Então, embora Deus diga: Moisés, meu servo, é morto, avancem sem ele,
mas durante a conversa com Josué, Deus diz, por exemplo, versículo 3, como prometi a Moisés. No versículo 5, assim como estive com Moisés, estarei com você. No versículo 7, toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Então, Moisés não vai mais, os métodos de Moisés não vão mais, a experiência do tempo do deserto não vai mais, mas o legado vai e precisa ir. E o que é legado, pastor? Talvez eu consiga te explicar melhor fazendo uma comparação entre herança e legado. Quantos aqui gostariam de receber uma grande herança? Levanta a sua mão assim. Vai que você tem um rico, um primo rico, um ancestral aí que você nem conhece, está tudo reservado, não é? Para dizer a verdade, você tem um irmão rico, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você tem uma grande herança. Mas não sendo tão espirituais assim, imagine se você recebesse uma grande herança ainda de surpresa, hein? Vou para a galera, não é? Porque o que é uma herança? Uma herança é uma riqueza que foi acumulada por uma geração para as gerações seguintes. É muito bom receber herança. Tomara que você tenha alguma, mas legado é mais importante. Porque o legado são os valores que construíram a herança. O legado é a história que fez com que a herança fosse acumulada. Está dando para entender? Os personagens, o preço que foi pago e principalmente a visão, os valores. E eu diria a vocês, queridos, que legado é mais importante do que herança. Porque eu posso receber uma herança e dissipá-la em pouco tempo. Os meus pais, os meus avós foram muito bem-sucedidos. Trabalharam muito e me deixaram algo. Em pouco tempo eu posso ter consumido tudo. Agora, se eu receber o legado que eles deixaram, aquilo que construiu a herança. Pensa na parábola do chamado filho pródigo. Eu prefiro chamá-lo de filho perdido mesmo. Ele pediu a sua herança e não houve problema. O pai não se ofendeu, o pai não apenas repartiu, a Bíblia diz, e o pai lhes repartiu, deu a ele e ao seu outro irmão. O problema não é dar herança. Não foi erro daquele rapaz querer a herança. O grande erro dele foi deixar para trás o legado. Porque no dia em que ele saiu de casa, que ele pisou para o lado de fora com a seguinte perspectiva: agora eu tenho o que eu preciso, eu tenho a minha liberdade e eu tenho as minhas riquezas. Vou para a galera, está na versão super atualizada da Bíblia. Vou para a galera. E você sabe onde é que ele parou? Em pouco tempo ele estava na miséria, porque levou a herança, mas desprezou o legado, os valores da casa do seu pai. Não, aquele moço ele não empobreceu no dia em que veio fome sobre a terra. Ele começou a empobrecer no dia em que ele pisou do lado de fora da sua casa para dizer: eu vou viver a minha vida do meu jeito, sem considerar a história que me trouxe até aqui. E eu estou falando sobre isso com você porque eu penso que uma das fragilidades da igreja moderna é a falta de raízes. Nós temos tantos ministérios maravilhosos, multidões se movem, mas quantos criam raízes, quantos se tornam filhos? Eu sou pastor de uma igreja numerosa também, mas eu não me conformo em ter um auditório cheio 2, 3, 4 vezes todo fim de semana, porque Deus nos chamou para construir algo mais sólido. A igreja pode ser para você apenas um supermercado. A igreja pode ser para você, meu irmão, apenas uma loja de conveniência, onde você se abastece no domingo para viver a sua semana, mas essa nunca foi a igreja que o Senhor planejou.
Quando Deus olhou desde os céus, Ele imaginou uma família se reunindo na terra. Uma família tem vínculos, tem identidade, tem DNA, tem compromisso uns com os outros e compromisso com uma visão. Acontece que, seja em Ribeirão Preto, seja em São Paulo, muitos dos que estão assim bonitinhos nas cadeiras da igreja, fazendo a sua coreografia de adoração, não têm raízes, porque eles estão na igreja da moda, e a igreja da moda muda. Me desculpe aqui se eu posso falar assim com tanta liberdade com vocês, mas se nós queremos ter uma vida consistente no reino de Deus e que toque a eternidade, nós precisamos criar raízes em algum lugar. Nós precisamos nos comprometer, não com um programa, mas com um legado. Você chega numa igreja como essa, que coisa maravilhosa. Eu venho aqui para sentir inveja do Lamartine. Eu só venho para isso, viu, Luli? Eu sinto inveja na hora que eu vejo a beleza dos netos dele, porque são bonitos demais. Mas pelo menos agora eu tenho o meu. Não é bonito desse jeito, mas é meu. Ontem eu senti inveja porque ele ganhou uma camisa do melhor time do Brasil, assinado pelos jogadores de presente de aniversário. Falei, meu Deus, vou passar inveja de novo. Aí essa igreja maravilhosa, você fica empolgado. Você tem orgulho de fazer parte disso aqui? É. Mas espera lá, será que tem mesmo orgulho no bom sentido, se é que existe, né? Você sabe o que... Porque talvez você chegou aqui, está tudo pronto. Tudo funciona, há pessoas que estão aí se dedicando nos bastidores para que tudo saia com excelência. E você chega e desfruta. É herança, que local maravilhoso. Mas há algo mais importante do que aquilo que você desfruta, do que aquilo que você vê. Há uma história, há valores, há uma visão que foi colocada por Deus nos seus pastores, está sendo transmitido para aqueles que entenderam que legado é mais importante do que herança. Por que legado é tão importante, irmãos? Porque no reino de Deus a honra é um pilar. Honra e continuidade são verdades essenciais de tudo o que acontece no reino de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui, considerar e dar sequência ao que a geração passada fez. Isso tem a ver com honra, e honra toca os céus. Eu sou o que sou hoje não porque sou bom, em primeiro lugar porque a graça de Deus me alcançou, mas em segundo lugar porque pessoas pagaram um preço antes de mim. Eu todos os meses conto isso apenas como um testemunho, para inspirar você, mas todos os meses eu tiro parte do meu salário e envio para 2 velhinhos, 2 pastores que já estão na sua fase de mais do que maturidade. Um deles, pastor Elias Melo, foi o homem que teve visão para ver em mim um jovem de 20 anos, capacidade e confiabilidade para me enviar e derramar óleos sobre a minha cabeça e dizer, você é um pastor. Eu convivi com esse homem durante alguns anos, ele foi tão essencial na minha vida. Hoje ele já é bastante idoso, não pastoreia mais, ele não tem uma igreja que o sustenta, ele tem Parkinson, então os seus movimentos são limitados e todos os meses, com muita alegria, eu envio uma parte do meu salário para ele. Mas tem um outro velhinho, que nos últimos anos é a pessoa que mais influenciou a minha vida, se chama Harry. No Brasil virou Ari Skates. Esse não precisa da minha oferta, ele é bem sustentado, já aposentado, mas ainda assim eu mando.
porque ele, como eu disse, se tornou a grande referência, a pessoa mais parecida com Cristo na minha vida. E por que eu faço isso? Não é pela necessidade de um, ou para paparicar o outro, é porque eu entendo que o que eu vivo é resultado do legado que eles me transferiram. E ao fazer isso, eu estou honrando o Senhor através da vida deles. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 7, nós lemos o seguinte, e principalmente se você é mais jovem, por favor, dê ouvidos a essas palavras. Lembra-te dos dias do passado, considera as gerações de tempos idos, pergunta ao teu pai, e ele te informará, e aos teus anciãos, e eles te dirão. Não é para nós cultuarmos o passado. Se nós cultuarmos o passado, nós ficamos presos a ele. Uma parte das denominações que estão engessadas no tradicionalismo é resultado de um culto ao passado. Não é sobre cultuar o passado, irmãos. É sobre cultivar os valores que nos trouxeram até aqui. E você precisa entrar num nível de relacionamento com Deus e com a sua igreja, de tal maneira que você possa viver isso. Porque Josué, ok, você vai entrar no novo capítulo, você vai liderar essa nação numa grande conquista, mas se vocês se esquecerem do que Moisés construiu, vocês perderão a sua identidade. Talvez nem subsistirão. Eu gosto de pensar, estava outro dia meditando sobre isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus lhes deu favor. Deus disse, olha, digam para os hebreus pedirem aos egípcios ouro e prata, e eu vou abençoar. E assim aconteceu. Então, se você pensa que eles saíram da escravidão pobres, você está enganado. Eles saíram com muitas riquezas, porque Deus abriu o coração dos egípcios para lhes dar muito ouro e prata. Bom, não é? Mas no meio de toda aquela riqueza havia algo que me chama a atenção. Eu acredito que era o baú onde havia mais preciosidade. Era uma caixa que Moisés conduziu pelo deserto até a beira do Jordão. Sabe o que havia nessa caixa? Nem ouro, nem prata. O que estava lá eram os ossos de José. E eu ouso dizer que os ossos de José eram mais valiosos para aquele povo do que o ouro e a prata que o Egito lhes deu. Por quê? Porque os ossos de José representavam a história e os valores do seu precursor. Mais de 400 anos antes, José foi o primeiro descendente de Abraão a pisar no Egito. E ali no Egito ele não perdeu a sua identidade. Ele continuou servindo ao Deus de seus pais. Ele sofreu no Egito e ele triunfou no Egito. E foi José que abriu o caminho para sua família, que no Egito se tornou uma nação. Aliás, o livro que eu lhe apresentei, Liderança Acima da Média, é sobre a história de José e todo esse legado que ele deixou. O que você está levando adiante que lhe foi deixado pelos seus pais? Eu digo os naturais e os espirituais também. Ou você não tem pai, nem mãe. É uma tristeza perceber que muita gente na igreja não tem pai nem mãe e, portanto, não tem legado. Alguns até, se me ouvirem falar isso, ficarão ofendidos e dirão, meu pai é Deus. Sim, Deus é o nosso pai, mas Ele nos chamou para viver em família, onde os relacionamentos são essenciais para a construção do nosso progresso. Amém, queridos? Mas eu quero te entregar um terceiro segredo tão importante para que você transicione e avance para o próximo capítulo em sua vida. É que limites existem para ser conquistados e respeitados. Repita comigo. Limites existem para serem conquistados e respeitados.
Eu digo isso porque no versículo 4 o Senhor disse a Josué: seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Estes são os limites. Deus estava falando isso em duas perspectivas, e Ele fala conosco também, e é um princípio de vida que você precisa absorver. Em primeiro lugar, eu lhe dou limites para serem conquistados, então não me ofenda ficando pela metade do caminho. Não ofenda a Deus com a sua falta de fé ou de disposição para a conquista. Se Deus lhe prometeu, e sim, eu creio que Deus estabeleceu como propósito na vida de todos nós, por exemplo, termos famílias abençoadas que se tornem modelo e cura para a nossa geração. Se Deus me falou isso, eu não posso admitir nada que seja menor do que isso. Como é que vai ser o casamento, meu irmão? Vai bem, continua. Estamos seguindo, aos trancos e barrancos, mas já há 40 anos, pastor, graças a Deus. Eu não sei se eu dou glória a Deus ou peço misericórdia. Porque sim, eu tenho que admitir que se já se vão 40 anos aos trancos e barrancos, existe pelo menos um senso de aliança aí. Mas Deus não nos chamou para arrastar os nossos casamentos pelo resto da vida. Deus nos chamou para edificar os nossos casamentos, tendo como modelo o amor entre Cristo e a igreja. Então, enquanto você não conquista isso, não pare. Se o Senhor estabeleceu limites para a sua vida profissional, no sentido de dizer, você vai conquistar tudo isso, mete a cara, meu irmão. Eu não consigo assumir que sou um pastor bem-sucedido, tendo a igreja que tenho, porque o que Deus me desafiou a conquistar é muito maior. Eu estou a caminho. Ore por mim, tá bom? Porque falta muito. Agora, há uma outra perspectiva que nós também precisamos entender, que é, limites são para serem conquistados, mas são também para serem respeitados. Não tente ir além do que Deus lhe chamou. Não tente ser quem Deus não lhe chamou para ser. Seja você, conquiste aquilo que Ele lhe desafiou. Dá para entender isso, não? Eu resumo isso dizendo que nós decepcionamos o Senhor quando nós nos acomodamos aquém do que Ele nos propõe. De novo, tomando o exemplo de Paulo, meio que numa despedida, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira. Diga comigo, completei. Esse homem estava em paz, ele podia morrer, porque ele não apenas lutou, ele não apenas fez tanta coisa boa, mas ele tinha uma consciência, os limites que Deus me deu a conquistar, eu conquistei, não vou deixar nada no vermelho. Completei a carreira, guardei a fé. E o próximo versículo na versão super atualizada é: vou para a galera porque tem uma coroa me esperando no céu. Amém? Então isso fala de não decepcionarmos o Senhor, nos acomodando aquém do que Ele nos propõe. Mas também nós não podemos desafiar o Senhor, querendo ir além do que Ele nos deu. Irmãos, eu vejo tanta gente se perdendo na megalomania e confundindo fé com megalomania. Nós agora vivemos no tempo das mega igrejas, graças a Deus, isso é uma mega igreja. Segundo os conceitos técnicos, eu sou pastor também de uma mega igreja, aleluia. Mas aí eu olho para pastores que estão dando o seu melhor, que estão trabalhando pelo interior do Brasil, ou mesmo nas grandes cidades, e eles estão frustrados, infelizes, porque eles não são pastores de uma mega igreja. E quem foi que disse que Deus chamou todo mundo para ser pastor de mega igreja? O que se requer dos despenseiros é que eles sejam achados
fiéis. Faça o que Deus lhe chamou para fazer. Não tente ser cópia de ninguém. Você será uma caricatura mal feita. Romanos 12:3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Seja feliz com quem você é e conquiste aquilo que Deus lhe chamou para conquistar. Amém, queridos? Eu termino com uma última ideia e, ao transmitir essa ideia, eu já vou desafiar você a um tempo de oração. As coisas que eu falei aqui funcionam nessas transições da vida. Eu espero que elas lhe posicionem para ir à próxima etapa. Que o seu restart, que o seu recomeço seja um novo capítulo de maior honra e glória para o Senhor. Amém? Mas olha aqui, não é só no peito e na raça, não é só na coragem. Deus sempre se compromete com aquilo que Ele gera ou aprova. Eu leio de novo 2 versículos apenas. Deus disse a Josué no versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No versículo 9 o Senhor diz, não fui eu que ordenei a você. Em outras palavras, o que você está fazendo ou prestes a fazer não é ideia minha, não fui eu que inventei, eu não carimbei, faz parte da minha vontade. Então, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Fique em pé, por favor, porque ao ler esses versículos, eu quero lhe dizer que o Deus que lhe responsabiliza, o Deus que espera que você assuma a posição de adulto, de homem, de mulher, para avançar para coisas maiores, o Deus que chama do teu coração a coragem para encarar os inimigos, a terra que eles iriam possuir estava cheia de resistências, mas para além das resistências, haviam promessas, a sua também. E quem sabe essa conferência tenha vindo só para marcar um tempo, para dizer é hora de você atravessar o rio. É hora de você deixar para trás o que tem que ficar para trás. É hora de você se posicionar, levando o legado. E se você não tem legado algum, porque você não tem raízes, então mude isso na sua vida. Passe a fazer parte de um povo, de uma família espiritual. E entenda a história e os valores que significam sucesso. Incorpore-os na sua vida. E agora, quando você estiver no da conquista, lembre-se, Deus estará com você. Na verdade, o Senhor não envia ninguém, Ele vai junto. Ele é seu respaldo. Deus sempre garante aquilo que Ele gera ou aquilo que Ele aprova. Eu termino com essa frase, Deus sempre garante aquilo que Ele gera e aquilo que Ele aprova. Pode ser que alguém esteja lutando por algo que Deus não gerou e não aprovou, é coisa sua. Deus não tem nada com isso, querido. Talvez você precise deixar no altar nessa tarde, falar, Senhor, esse sonho aqui era meu, o Senhor nunca avalizou. Eu quero trocá-lo por algo que está no teu coração. Amém? Eu quero orar com você. E se essa palavra trouxe algum desafio, se você entende que precisa romper com algo, deixar algo para trás, eu quero desafiar você a vir para mais perto do altar. Posso ter essa liberdade, Lamartine? A vir mais perto do altar, se você está desafiado por Deus a deixar algo para trás. Mas eu quero chamar também aqueles que entenderam que precisam deixar a meninice e assumir a maturidade na fé. Sai do seu lugar e vem, dizendo, meu Deus, eu estou me vestindo como um conquistador. Estou deixando de ser criança para entrar na posse das promessas do Senhor na minha vida. Talvez você esteja aí
como mais um frequentador de igreja. Você vem aqui, mas de onde está o seu legado? Eu desafio você a hoje tomar uma decisão. Eu vou buscar uma família, que seja essa aqui, mas que seja a minha família. Não a igreja da moda, não o lugar mais fácil para eu frequentar, mas um lugar onde há um legado que eu quero agregar à minha vida e às próximas gerações, aos meus filhos e aos meus netos. Amém? Pode vir. Pode vir. Se você está no meio das batalhas de conquista e você precisa da certeza de que Deus está com você, venha também. Diga: Senhor, eu já atravessei o Jordão, mas eu encontrei tanta resistência, Senhor. E a conquista que o Senhor me prometeu está tão difícil. Vem para cá, porque Deus vai consolidar no seu coração a verdade de que Ele está com você nessas guerras. E você vai conquistar cada palma agora, porque essa terra é sua. Agora não é mais deserto, não é mais passagem. Aleluia. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Por si só ela tem o poder de mudar as nossas estruturas, e ela foi liberada sobre o Teu povo. Agora, Espírito Santo, eu quero pedir, Tu que conheces o coração de cada um, Tu que perscrutas inclusive os motivos de cada um, eu quero te pedir, aplica essa palavra de uma maneira profunda nos meus irmãos. Abençoa aquele que está tendo coragem de entregar algo, de abrir mão de algo importante, de deixar para trás algo que não faz parte do próximo capítulo. Meu Deus, honra essa renúncia, Senhor, e preencha esse lugar com pessoas, com ideias, com coisas que vão cooperar nessa próxima estação. Pai, eu oro pedindo que o Senhor faça com que o legado que fez essa igreja se tornar o que ela é, o legado que está sobre as vidas de Lamartine e Lilian, de seus pastores, que esse legado se torne nítido para todo esse rebanho numeroso, que de alguma forma, Senhor, ele seja transmitido para além das riquezas que esse ministério tem. Meu Deus, que a história seja cultivada para que a próxima geração seja ainda mais forte do que essa, Senhor, e nunca se perca a identidade desse povo. Eu oro ao Senhor. Meu Deus, nós estamos com a faca nos dentes. Nós estamos entrando no próximo capítulo, Senhor. Nós estamos atravessando o Jordão, mas nós só fazemos isso por causa da certeza de que Tu estarás conosco. Meu Deus, nós abrimos mão de qualquer arrogância e declaramos que sim, a nossa luta, a nossa guerra, o nosso investimento, a nossa semeadura é importante, mas é o Senhor que dá o crescimento, que respalda, que guarda, que vai fazer acontecer nas nossas vidas. Quero dizer em meu nome, Senhor, mas em nome de todos esses irmãos aqui, bem-vindo seja o novo capítulo do Senhor nas nossas vidas. Bem-vindo seja esse recomeço, em nome de Jesus. Se você diz amém, aplauda o Senhor e dê glória a Ele.